No semiárido brasileiro foram registradas cerca de 3.674.000 pessoas em situação de insegurança alimentar grave durante a pandemia. Esses dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. O semiárido está presente nos estados do Nordeste e em Minas Gerais, representado pelo clima quente e seco, com longos períodos de seca e baixo índice de chuvas. Esses dados quantificam a volta do Brasil para o mapa da fome, mas isso não é só uma consequência da pandemia, como explica Valquíria Lima, coordenadora executiva nacional da Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. O que segurou um pouco a situação do semiárido? Foram mais de 10 anos de investimento de políticas públicas de convivência com o semiárido. E a gente está falando de acesso à água e de acesso às condições para a produção de alimentos. Ainda segura um pouco essa realidade, mas a tendência com a paralisação dessas políticas é a retomada a gente vai voltar à realidade vivenciada em 2003 e 2004, que aí a gente tinha um número significativo de famílias no semiárido morrendo de fome e morrendo de sede. No orçamento da União de 2021, as despesas discricionárias chegaram ao menor índice da história, com um corte de 17,2 bilhões de reais, o que impacta na manutenção das políticas públicas. E a tendência é um aumento dos cortes, como conta a deputada estadual de Pernambuco pelo PT, Dulcicleide Amorim. Agora, recente, a gente já aprovado no Congresso, espera a sanção do governo Bolsonaro, um corte de 40% no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e de 27% no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no PNAE. Então, quando a gente vê um corte desse exacerbado de 40% na agricultura familiar, o que é a agricultura familiar? É justamente essa agricultura que tem um fluxo de alimentar a família, não é? Então, isso prejudica em cheio a nossa região do Nordeste. Pela necessidade de retomar esse tipo de política, o Comitê Sindical e Popular contra a Fome iniciou a ocupação de cozinhas populares em Campina Grande, na Paraíba. Paulo Romário, integrante do comitê, fala sobre a iniciativa. Nós começamos, inclusive, numa meta inicial que era de servir 500 alimentações, 500 jantas por dia. Bom, isso ficou nos primeiros dias. A média deve ter sido mais ou menos de 700 a 800 pessoas por dia. Assim. Nós estamos fazendo a nossa parte, porque quem tem fome tem pressa, né? Mas isso é um dever, isso é uma obrigação do poder público. No Brasil inteiro, são 19 milhões de pessoas passando fome, segundo a Rede Pensan. E, com o aumento dos cortes em políticas públicas, a fome no Brasil ainda pode aumentar, como afirma a deputada. Que, infelizmente, nós não temos boas expectativas, não é? Se um momento desse de pandemia, que o governo era para estar preocupado agora, era com o quê? Com o social, com a saúde, não é? E quando a gente vê que não há uma preocupação dessa do governo, então, infelizmente, a gente não vê luz verde no final do túnel, só vê a vermelha.